nós abrimos aonde? João 15. Amém. João 15. Glória a Deus. Capítulo de número 15. É a palavra também que o nosso presbítero leu como base da mensagem na quinta, no sábado, no domingo, melhor dizendo, né? Mas vamos ler mais uma vez, porque a palavra de Deus é sempre gloriosa, nova, poderosa, viva, eficaz. Então vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia, o Evangelho escrito por João, capítulo de número 15. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Primeiro até o 5. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 15 do Evangelho escrito por João. Aleluia. Versículos de número 1 até o 5. A palavra está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Alguma tradução diz é o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E o versículo número 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, como diria o nosso pastor, o detalhe é esse, né? Que ele, nós estamos nele, ele está em nós. Aí o que acontece? Acontece que dá muito fruto, porque sem mim não se pode fazer nada. Amém? Muito obrigado, que eles estarão sentados. Graças a Deus. Diante de uma análise aqui, observando essa expressão poderosa do eu sou, é a 7ª vez que aparece aqui na sequência do Evangelho escrito por João. João fala do verbo divino, apresenta-se Jesus como o verbo que era desde o princípio. E essa expressão eu sou, a gente lembra de quando Deus fala com Moisés, que disse, quando Moisés pergunta em nome de quem que eu vou lá, eu vou dizer o que para aquele povo, que eu estou lá em nome de quem? E Deus simplesmente se expressa, diz assim: o eu sou me enviou. Aleluia. E essa expressão na vida do ministério de Jesus, ela acontece uma vez que deixou muito claro o poder desta palavra eu sou. Ele disse um pouquinho ali, pelo menos na tradução está um pouquinho invertida, tá? Quando estavam procurando Jesus e perguntaram se de fato ele era o Cristo, se ele era o Nazareno, porque queriam prendê-lo, ele disse: sou eu. E os homens, com essa expressão, estremeceram a ponto de cair no chão. Mas o evangelista João escreve várias vezes, e aqui é a 7ª vez na sequência que nós vamos ver esta palavra eu sou. Aqui Jesus está se apresentando como uma videira. Claro que anteriormente já se apresentou como o pão da vida, como luz do mundo, como a porta, como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, como a luz do mundo. Mas aqui está falando eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, é o agricultor, é aquele que é o cultivador, é o que cuida, é o que rega, é o que prepara, é o que faz tudo isso. Eu tive o privilégio de trabalhar um pouquinho com enxerto, né? De pessegueiros, vamos dizer assim, pêssego, a fruta é pessegueiro. Eu fiz, uma época, eu fiz enxerto. E eu achei muito interessante, né? Eu aprendi coisa nova, não sabia fazer. E depois
a gente sabe muito bem que o enxerto ele produz um fruto com muita rapidez, né? Você coloca uma sementinha na terra de árvore frutífera, demora-se muitos anos para você começar a colher alguma coisa, mas o enxerto não, o enxerto ele produz em poucos anos, ele começa a produzir. E assim deve ser a vida da igreja do Senhor Jesus, enxertada nele. Nós já lemos isso aqui. Mas muito bem, o que o Senhor Jesus se apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele estava falando de si mesmo e dizendo para todos nós, igreja do Senhor, nós temos que estar enxertados nele, assegurados nele, sustentados por ele, fortalecidos por ele. A palavra deixa claro a nós. Aqui nós temos três coisas importantíssimas no texto que nós lemos aqui, que é a videira, que é os ramos, ou os galhos, ou os enxertos, e o agricultor. De tudo que nós podemos observar aqui, três coisas importantíssimas, que Deus fez essa coisa tão linda com o povo na terra chamado igreja. Nos deu direitos que nós não tínhamos, nos deu privilégios que nós não tínhamos, como alcançar. E eu sempre digo, tem gente talvez melhor do que nós, que ainda não se converteu. Aí Jesus teve tanta misericórdia da nossa vida, que foi atrás de nós e nos esclareceu o seu evangelho. Porque tem muita gente que ainda não se converteu porque não entendeu o evangelho. Não entendeu. Acha que é loucura. E por que nós entendemos? Porque a gente era melhor? Não, Senhor. Somente porque o Espírito de Deus, e Deus pela sua misericórdia e a sua graça derramada sobre nós, nos fez nos entender o que era o poder do seu evangelho. Isto mudou a nossa maneira de pensar, fez nós nos entregar ao Senhor Jesus. Às vezes é fácil a gente criticar, que a gente prega e as pessoas não se convertem, mas os seus olhos não foram abertos ainda. Nós tivemos os olhos abertos, e é por isso que o crente deve ser sempre grato a Deus, todos os dias da sua vida. Nós não podemos, nunca devemos deixar nos levar por causa de circunstâncias, de dificuldades, porque nós fomos chamados, separados, escolhidos pelo Senhor. E que bom que você deu crédito a isso. Que bom que você ouviu a voz do Senhor e se entregou ao Senhor Jesus e continua perseverando no Senhor. Mas muito bem, a palavra de Deus está falando aqui de enxerto, né? E o nosso irmão Manuel, eu não vou dizer a propósito, mas eu vou dizer por direção, também trouxe uma reflexão sobre a palavra que nós vamos falar aqui nesta noite, sobre estar enxertado no Senhor Jesus, que é a oliveira verdadeira. Muito bem, são expressões, são palavras de mesmo significado, porque isso fazia muito parte da nação de Israel, ou ainda eu creio que ainda faz parte. Oliveira, eles extraem principalmente o óleo, né? E também a videira, como a gente conhece aqui como parreiral, como aquele que produz a uva, mas a Bíblia fala muito sobre a videira, está falando exatamente da árvore que produz a uva. E são linguagens da Bíblia, são expressões que a gente encontra desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E se observarmos, e dizem que o judeu tem 5 itens que compõem a alimentação básica do judeu, que é a oliveira, a videira, depois vem o pão, a carne, e eu falei 5, né? Porque você lembra quando o profeta lá começa a falar: Senhor, ainda que falte no curral as vacas, as ovelhas. Então, normalmente a alimentação deles tinha o quê? As passas de figo, né? Tinha
o azeite da oliva, tinha o vinho, tinha o pão. Isso aqui compunha basicamente a alimentação do judeu. Mas agora, nós estamos falando então de linguagens bíblicas que é comum, nós vemos, e Jesus está falando e mostrando, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, tem muitas falsas por aí, mas eu sou a verdadeira. Aleluia. E aí ele começa dizendo: meu pai é o agricultor, é o que cuida. Agora observamos que Jesus fez um grande trabalho de se entregar por nós, para morrer por nós, para nos dar direito de nós estarmos ligados nele, estando ligados nele, estamos ligados com Deus. Amém. Amém? Amém. Isso foi o que Jesus fez. Agora, uma importância aqui na palavra, para nós analisarmos que ele está dizendo: meu pai é agricultor. O agricultor, eu não tenho este poder de fazer isso, mas o agricultor tem esse poder de fazer, de podar, de limpar, de tirar, quando ele bem entender que tem que tirar, tira, ele corta fora mesmo. Para quê? Porque se não está dando fruto, tem que tirar fora. Eu tive uma experiência ruim, né? Que tinha vários pés de laranjeira na residência que nós morávamos lá. Eu creio que tinha mais de 30. E eu acho que a minha mãe não sabia, os meus irmãos também não, que toda árvore deve ser podada. E às vezes secava um galho e deixava. Quando eu via passar assim 2, 3 anos, muitos deles foram morrendo e a gente deixou assim. E nem se percebeu a diferença de alguns que, às vezes, com o vento quebrou, e era como se fosse uma corda, né? Nasceu brotos, e aí renovou-se. E a gente acabou deixando morrer por não podar. Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento mesmo, né? Eu digo, como a gente era pobre no conhecimento, assim, em terra de plantação. E é um cuidado que Deus tem com a sua vinha. E ele, o agricultor, é muito prudente. Quando é necessário fazer uma poda, ele vai fazer a poda sim. Aí também eu trabalhei na poda dos pessegueiros, no radeio, para que tudo isso, para que o fruto seja bom, tem que fazer todos esses procedimentos. E o Senhor Jesus disse aqui: olha, eu sou a videira verdadeira. E nós vamos ver agora o que a palavra diz para nós, que nós todos precisamos estar enxertados nele. Nós somos privilegiados. O apóstolo Paulo, vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número 17 ao 21. Paulo estava pregando aqui, Romanos 11, 17 a 21, se alguém encontrar e quiser ler para nós, aí vai nos ajudar bastante. Paulo estava falando aqui a respeito do judeu e dos gentios. Esse é o assunto de Paulo. E Paulo estava falando de privilégios de poder estar enxertados no Senhor, sendo que, de fato, o judeu não recebeu, né? Alguns judeus reclamam até hoje disso, que os escritos no livro do evangelista João não são verdades, porque eles, de fato, eles não tiveram a convicção de saber que Jesus era filho de Deus, porque de fato ele não era. Eles que era um charlatão, que teve um outro que foi verdadeiro, mas foi em outro tempo. Alguns hoje ainda dizem. Eu já ouvi vídeos aí de judeu que falam português, moram no Brasil, falando essas coisas, tipo besteira, como dizendo que essa palavra não é verdade. Mas muito bem, capítulo 11 de Romanos, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 17 até o 21. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé, e pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme. Graças a Deus por isso. Se nós somos privilegiados de estarmos enxertados em Cristo, não é nenhuma glória nossa. Deve haver sempre em nós uma gratidão a Deus. Deve haver sempre em nós um louvor a Deus por isso. Porque de fato, nós estamos enxertados em Cristo, não é um privilégio grandioso. No meio de multidões de pessoas, há um grupo de que o mundo olha e diz que são doidos, que são loucos, que são de fato pessoas sem cultura, e por isso buscam a satisfação de alguma coisa que não vê, mas que diz que crê, que diz que sente. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas a palavra também diz que o mundo não conhece porque não crê, e nós sem ver nós cremos, e todos aqueles que creem recebem. O Espírito de Deus que entrou na sua vida quando você se entregou, porque você creu sem ver, você acreditou que o Evangelho é para os crentes, é para os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fez essa oração, na oração sacerdotal, ele disse que todos quantos viessem a crer pela sua palavra, e eu louvo a Deus por mim e por você que creu ao ouvir a palavra viva do Senhor. Mas muito bem, aqui tem uma coisa muito importante em todo esse assunto, que nós temos aqui Paulo trazendo algumas repreensões, mas ele diz um detalhe muito importante aqui, que é, agora tem que falar, cada vez que eu falo a palavra detalhe, eu lembro que às vezes eu falo muito detalhe, eu não falo do pastor Rodolfo, né? Ele fica na memória da gente, mas detalhe mesmo, eu não quero imitá-lo, mas de fato aqui um detalhe muito importante aqui, que ele diz que ao estar ligado na videira, se recebe o que? A seiva. Eis aí o segredo. O crente, para que possa ter vida, e Jesus falou que ele dá vida e dá vida com abundância. Esses são os segredos que está ligado nele. Quando há uma separação de Cristo, aí vem os problemas, aí vem a falta de frutos bons, não é verdade? Pode até estar frutificando, mas é qualquer coisa, não são frutos bons. O importante é que para dar fruto bom tem que estar enxertado na videira, porque vai estar recebendo o quê? A seiva. E nós, às vezes a gente lê, e é importante a gente buscar as informações, porque basicamente se perguntar, eu sei que não é todos que, se perguntar o que é seiva, a seiva é aquele negócio lá que as plantas têm. E eu fui buscar a informação sobre o que quer dizer de fato a palavra seiva, né? E aí eu anotei para não esquecer aqui, né? Que é um líquido nutritivo que circula em todas as partes de uma árvore frutífera. Então, Paulo diz assim: vocês estão ligados na videira para receber a seiva. A seiva vem do tronco, vem pela raiz, que começa a receber. Se nós estamos desligados de Cristo, de fato, não temos como dar frutos, não é verdade? Nem frutos e nem bons, pior ainda, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: se vocês têm esse privilégio, temem. Se vocês têm esse privilégio de estar pela fé ligados nele, temam a ele, não se gloriem disso, não se exalte por causa disso, porque se alguns caras foram quebrados, teve o privilégio de ser enxertado, porque para ser enxertado, de fato tem que quebrar, né? Pega assim, aquele galinho, quebra ali, e pega outro enxerto, e naquele mesmo lugar onde está saindo a seiva, aí se coloca ali, amarra, bem amarradinho, e aí começa a haver um enxerto, não é? Por causa dos caras quebrados, nós somos enxertados nele. Então devemos o que? Glorificar, exaltar, não nos gloriar por causa disso, temer a Deus, exaltar o nome do Senhor. A palavra diz a nós que esse privilégio aqui de estarmos ligados com ele faz a gente dar fruto, né? E parece que está aqui muito ligado com aquilo que diz em Gálatas 5:22, porque observamos que
não está no plural, né? Não está no plural. Ele está no singular. Esse dá muito fruto. É o capítulo 15, versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. A gente até sabe dessas verdades. A gente até tem entendimento que a gente não pode muita coisa sem Deus, não é verdade? Mas às vezes a gente quer ser metido que a gente acha que pode alguma coisa. A gente acha que pode fazer conforme nós pensamos, nós queremos, porque de fato, isso muitas vezes está dentro do ser humano. Quanta gente não quer servir a Deus de verdade e usa a astúcia de dizer: não, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Alguns dizem assim: mas deve ter. Eu ouvi uma pessoa, mais do que uma, mas uma marcou muito, disse assim: não, mas eu creio que assim, eu sei de uma coisa. A pessoa conhece, é consciente. Eu sei de uma coisa: se eu morrer hoje, eu não vou para o céu. Eu não mereço o céu. Mas eu também não mereço o inferno. Tem que ter um lugarzinho assim intermediário para mim. E Deus deixa claro na sua palavra que não tem terceiro lugar. É dois. E a pessoa está vendo que está mal, mas não quer se corrigir, quer continuar. Ele mesmo está consciente, dizendo assim: eu não mereço o céu, mas eu também não mereço o inferno. Não mereço, quer dizer, eu não quero ir para o inferno. Porque merecer, se ele mesmo está dizendo que não merece o céu, porque está dizendo automaticamente que ele merece o inferno, que não tem o terceiro lugar. Mas aí mesmo as pessoas dizem assim: eu não mereço o céu, mas eu também não mereço o inferno. Tem que ter um lugarzinho intermediário. As pessoas tentam ajeitar conforme aquilo que lhe fica mais agradável, para não obedecerem a palavra viva do Senhor, para não estar enxertado. Muito bem. Aí tem muita gente que já conheceu o Evangelho, conhece a palavra, mas se afasta do Senhor, se afasta de Deus, se desliga dele, e aí começa a não dar frutos bons, começa a dar maus frutos, frutos que causam morte, que causam tristezas, que causam dor, que se alguém se alimentar daquele fruto vai passar mal, vai morrer. Mas o fruto na vida daquele que teme a Deus é para a vida eterna, e é para abençoar outras vidas. Este é o chamado da igreja. Jesus não chamou-nos para nós sermos más testemunhas. Jesus não chamou nós para sermos maus exemplos. Ele quer que nós o representamos nesta terra, que quando alguém olha para a nossa vida, possa ver o que? O próprio Deus, irmãos. Jesus deu um exemplo claro disso em todo o seu ministério. Ele queria sempre glorificar ao Pai, e quando perguntaram que mostrasse o Pai, porque isso era importante, ele disse: olha, em outras palavras, você quer ver o Pai? Olha para mim. Porque ele disse assim: eu estou há tanto tempo com vocês ainda não me perceberam, não me viram ainda. Quer ver o Pai? Meu Pai somos um. Quer dizer, se quer ver o Pai, olha para mim. Me observa, não me observou até agora, né? Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer que nós sejamos assim. Aí para tal, ele envia o seu filho, morre e nos enxerta nele. Aí nós, com todo esse privilégio, vamos começar a negligenciar com tudo isso que Deus tem feito por nós. Não podemos, né, irmãos? Não podemos de maneira nenhuma. Glória a Deus. Versículo de número 4: a vara ou o ramo de si mesmo não pode, ou de si mesma não pode dar fruto. Isso também é para que ninguém venha se ensoberbecer, porque o ser humano tem vaidade, né? É vaidade, é 100% vaidade. O ser humano é cheio de achar que é melhor, que pode mais. E se a gente tivesse condições por nós mesmos, quem se salvaria? Só quem a gente queria. Quantas vezes a gente olha para alguém e diz assim: esse aí, aquele ali, não merece, é um infeliz. A gente não olha com um olhar de misericórdia muitas vezes, né? Quando a gente se ira e começa a medir. E olha, eu vou ser bem sincero com os irmãos.
Deus me deu dom da profecia, né? E eu já teve gente que a gente olhar assim, dá vontade de dizer assim, te converte de repente. E às vezes Deus fazer a gente abrir a boca e dizer que vai abençoar, porque Deus é abençoador. Porque Deus é abençoador. A gente quer julgar, quer fazer que as pessoas mudam conforme o nosso conceito. E até mesmo porque a gente se esforça um pouquinho mais. Deus, claro, a gente entende que leva uma vida relaxadamente, né? Conhece a mesma palavra que nós, ouve a mesma mensagem, tem as mesmas oportunidades, mas deve de qualquer jeito. Isso aí dá uma certa. Mas a gente não pode também levar ao ponto de se incomodar com isso, não é verdade? Cada um vai dar conta de si, o evangelho é isso. Eu cuido da minha vida com Deus e Deus cuida de todos. Naquele dia, a Bíblia é clara em dizer que nós vamos se deparar com aquele que não tem nada, que está encoberto dentro. Está tudo nu, a Bíblia diz, nu e patente. Então deixa que ele vai cuidar. Mas a gente tem aquele instinto de. E aí você imagina se a gente conseguisse dar fruto por nós mesmos. Que disputa, né, meus irmãos? Como seria difícil, ninguém se salvaria. E tanto que a Bíblia diz, olha, também a própria salvação não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, olha, todo mundo ia começar a se gloriar. E todo mundo ia se perder por causa dessa desgraça. Então é pela graça, salvação é pela graça, porque ninguém merece, ninguém pode, ninguém é, mas a graça vem e diz, eu te salvo, eu te perdoo, eu te alcanço, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá muito fruto, né? Dá muito fruto, fruto bom, e isto é bom. E ele quer que o fruto permaneça. O fruto não pode ser um fruto que hoje tem, mas não tem. Isso é um perigo. Nós não permanecemos em Cristo. Propriamente Paulo diz assim, que o Evangelho de Deus ele salva. Mas para que o Evangelho nos salve, a gente tem que permanecer no Evangelho. O fato de uma vez ter aceitado, não existe esse negócio de ter aceitado Jesus, ou uma vez salvo para sempre, não existe. Nós temos que permanecer no Evangelho, negando a nós mesmos, carregando a cruz, nos humilhando a nós mesmos, fazendo o que nós não queremos, mas aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus, porque de fato, se nós queremos entrar no céu, nós queremos assegurar a nossa salvação, sempre negando a nós mesmos, para podermos servir a Deus, para podermos ser aceitos por Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O ramo não pode dar fruto de si mesmo. Então, se está desligado, começa a aparecer os maus frutos, não é verdade? É difícil, é impossível você ver alguém que está de fato ligado na videira dar maus frutos. Começa a aparecer alguma coisa má, é porque está desligado da videira. Não adianta se autoafirmar que está ligado, que está tudo certinho, mas se o fruto está condenando, não adianta. O que a Bíblia diz? Como que se conhece a árvore? É pelo fruto, não é verdade? Não é que se conhece o fruto pela árvore. Olha a diferença. Se conhece a árvore pelo fruto. Então, quando alguém começa a ser mau exemplo, começa a ter atitudes más, está desligado da videira. Porque se tivesse ligado, estava dando fruto e o fruto era bom, o fruto era agradável, o fruto seria maravilhoso, mas de fato não se acerta porque de fato já está desligado. E são detalhes importantes para todos nós observarmos para a nossa vida. Se a gente está deixando de cumprir com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente levava tão a sério, alguma coisa está errada na nossa vida. Precisamos voltar aos princípios daquilo que nós aprendemos e nos corrigir, nos autocorrigir com a receita que é a palavra de Deus. Claro, para todos nós, porque de fato nós estamos neste mundo e não estamos, aqueles dias nós estamos na igreja, na verdade a gente é igreja, nós estamos aqui por outra finalidade, senão para servirmos a Deus e para a nossa eterna salvação. Devemos ser daqueles que vão herdar a vida eterna com o Senhor, com os contados, aqueles que não negaram a fé, os que permanecem até o fim, porque o Evangelho
como já falamos, salvo, mas temos que permanecer. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia está cheia de falar dos perseverantes, né? No Apocalipse, para 7 igrejas, Jesus deixou essa palavra de perseverança, que tem que perseverar até o fim. São os que vão receber, são os que vão ser salvos, tem que perseverar até o fim. O Evangelho tem que perseverar. E o fruto, Jesus diz que tem que perseverar também. O fruto tem que continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê graça e tenha misericórdia, nós continuamos ligados nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Mateus 7,16 e 12 e 33, para nós relembrarmos esses dois textos. Primeiro que encontrar e quiser fazer parte da leitura, faça isso. Aí eu fico aqui só no raciocínio da palavra, né? Depois de ficar folhando a Bíblia, porque estou segurando o microfone com a outra mão, e a gente não perde raciocínio aqui, né? Capítulo 7, versículo número 16 de Mateus, e o versículo, capítulo 12 e o 33 também do mesmo livro. Pois os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Obrigado, minha irmã. E 12 e 33. Jesus deixando claro: olha, os frutos são o que diz respeito à árvore, né? Todo mundo gosta de bons frutos, então os meus, aqueles que estão enxertados em mim, também não andam por aí dando mau exemplo, mau testemunho. Quem tem, Mateus? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e os seus frutos mau? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Amém? Então Jesus deixando claro que esse negócio de dar fruto é só estando ligado nele para dar fruto bom. Porque nós somos ruins, né? A nossa humanidade, vamos dizer assim, ela é terrível, ela vem de uma desgraça, de uma desobediência. E aí, por isso que a palavra de Deus diz para nós que todos nasceram debaixo do pecado, da maldição. Então, o único jeito de escaparmos deste pecado original é aceitando a Cristo. Aí, morremos com Ele na cruz. Nosso pecado travado na cruz. Nós estudamos aí eu creio que foi a última lição do trimestre, aí falando sobre o perdão dos pecados, que começa com o pecado original, que foi cravado na cruz. Lá foi o primeiro julgamento, né? Que ali nós fomos julgados o nosso pecado, e aí o dia que nós aceitamos Jesus, a gente teve uma nova vida. Quem tem nova vida aqui? Quem está desfrutando dessa nova vida mesmo? Não deixe de se levar para a tristeza, para as angústias, pelos momentos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O tempo às vezes vai passando e a gente não sente mais a mesma alegria de quando nós aceitamos Jesus. E é uma coisa que não pode também acontecer. Nós temos que sempre ter a alegria do salvo, do remido, aleluia, a disposição, batalhar contra a nossa própria vontade, mas mantermos, aleluia, dentro da nossa vida a chama da alegria de ser salvo em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dizer uma palavra não para exaltação pessoal, visto que nasceu no lar cristão, mas se tem uma coisa que nunca passou para a minha mente, nem menos e nem mais, foi dizer: eu vou abandonar a igreja, vou sair da igreja, ou abandonar Jesus. Nunca passou na minha memória. Já passei algumas dificuldades, mas lembrar de, nem quando era jovem, nem quando mais adolescente, nada disso. Porque eu entendi de fato que servir a Deus é estar seguro para a vida eterna. Eu entendi, eu precisava disso. Então, para onde corremos, como disse Pedro? Para onde vamos correr? Às vezes a coisa fica difícil. Todo mundo vai abandonando Jesus porque está pesado demais. Aí chega os discípulos e diz assim: olha, acho que o sermão é nessa hora, o negócio está espantando a multidão. Aí Jesus vem dizer: então vamos dar uma ajeitadinha aí para não perder o povo, né? Jesus olha para ele e diz: vocês também não querem ir? Que dureza de palavra, né? Não, que firmeza de palavra. A palavra de Deus, ele é firme. Ele não quer que ninguém se perca, por isso fala claro e objetivo. A ação do agricultor, esta aí é complicada.
Quando o senhor, o agricultor, o dono da lavoura, da vinha, seja do que for, que ele entra e ele acha por bem de cortar algum galho, que às vezes uma pessoa que não entende nada de agricultura vai dizer, por que ele está cortando? E às vezes parece que está até bem apresentado, mas ele está sabendo, o agricultor sabe qual é o galho que ele tem que cortar. Os irmãos que já trabalharam com parreira aí, já vi muita explicação sobre parreira, que diz que tem muito galho no parreiral, que se a pessoa não tiver conhecimento, se engana muito fácil, porque parece que vai ser o mais produtivo, que é só um atrapalho que tem ali, chama de zangão, né? Eu já ouvi uma falar, que o nome desse galho que eu costumo chamar de zangão, que tem uma aparência muito bela, mas ele só atrapalha. E aí o agricultor começa a falar, corta. E é uma situação que às vezes nos traz constrangimento, nos traz assim, mas aconteceu isso porque o dono da vinha, ele não faz nada sem saber o que está fazendo, ele sabe muito bem o que está fazendo. E a gente tem que somente dizer, Deus tem misericórdia de mim, que eu possa, me limpa, Senhor, eu quero ser dos galhos que sejam limpos, porque eu quero continuar dando fruto. Eu não quero ser do galho cortado, eu quero ser o galho que dá fruto. E o Senhor vai me limpando para que eu possa dar mais fruto ainda. Porque de fato eu quero permanecer, eu não quero ser cortado. Difícil, mas o agricultor, quando tem que podar, ele passa e poda mesmo. Mas o prazer dele é limpar também aquele que está dando fruto. Ele vai limpando. Coisa boa quando Jesus vai limpando a nossa vida, ele vai deixando ele limpar. O Senhor vai limpando, não é verdade? Isso acontece muito quando a gente é novo convertido. Eu não tenho tanta experiência do novo convertido, porque a gente vai crescendo, mas mesmo assim eu tive as experiências com Deus, que eu tive que mudar. Eu tive época que eu tive que ouvir alguém falar para mim, dar ouvido para aquilo ali, porque senão eu vi que a coisa não ia dar certo. O caminho não estava correto. Eu não estava sendo liberto de fato daquilo que eu precisava ser liberto. E aí eu tive que dar ouvido para alguém que chegou e disse, você tem que fazer isso, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer assim, para que você tenha vitória. Então, aquele desejo de um novo convertido, né? Quer mais de Deus, quer ser mais santo, quer se apartar mais do mal, quer se apartar mais do pecado, aleluia, deve continuar em nós. Isso tem limpeza na nossa vida. Jesus nos tornando limpo cada dia mais, o agricultor tirando tudo aquilo que vai entristecendo o Espírito Santo. E quanta coisa está entristecendo o Espírito Santo na vida da igreja nos dias que nós estamos vivendo. O Espírito de Deus geme no meio da igreja, o Espírito Santo de Deus chora no meio da igreja, aleluia, porque Ele quer fazer obras poderosas, obras grandiosas, mas muitas vezes nós não queremos ser um vaso limpo para Ele usar, não queremos ser limpado por Ele. Queremos permanecer como nós estamos. E aí como Deus vai usar? Primeiro tem que limpar, porque você pode pegar uma água mais limpa que for, mas se você colocar um vaso sujo, a fonte era boa, a água era limpa, mas depois que passou por ali, ficou complicado, não é verdade? Então precisa ser limpo, cada dia mais. E esse poder Deus tem de fazer a nossa vida. Precisamos estar entregues à sua vontade, sendo mais limpo. Eu já vou encerrando aqui, tá? Já vou encerrando aqui, para não ser cansativo os irmãos. Mas Deus quer que nós produzimos mais e mais. Nós poderíamos ler Mateus 13:8. Nós vamos fazer a observação que o lavrador também, o agricultor, aquele que produz, e Paulo, quando falava sobre isso também em Timóteo, 2 Timóteo 2:6, ele fala que o agricultor, o lavrador, ele tem prazer em ser o primeiro a participar dos frutos, não é verdade? Deus tem prazer de ser o participante dos frutos da nossa vida. Deus deve ter alegria do nosso fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus revela segredos grandiosos também, quando ele fala em João 12:24, falando que o grão, se cair na terra e não morrer, não adianta de nada. Ele tem que cair na terra, ele tem que morrer, para que ele possa produzir. Todos nós, para que possamos produzir no reino de Deus, nós temos que morrer, estar morto com Cristo. Isso aí nós ouvimos falar
aqui no aniversário da igreja, o pastor Gabriel trouxe muito esse assunto sobre a morte. Estamos mortos, não é verdade? Estando mortos, nós não temos vontade. A nossa vontade ela vem por Cristo, é fazer o que Cristo quer, não é verdade? Então, falando de semente, de produzir, de dar fruto, precisa, Jesus revela esse grande segredo. Olha, tem que morrer também para que possa dar fruto, porque senão fica sozinho, não é verdade? E a Bíblia fala sobre fruto para santificação, fruto da justiça, fruto pacífico e fruto, que é uma expressão que eu gosto muito, de Hebreus 15:13, sacrifício de louvor. Isto é fruto de lábios que professam o seu santo nome. Glória a Deus. Vamos estar em pé, meus irmãos, para nós orarmos a Deus esta noite, despedindo do nosso culto. Aleluia. A hora vai chegando e nós queremos ser gratos a Deus sempre, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é ajudador, Ele é aquele que nos dá sempre a direção. Que a nossa